Boa tarde. 3 casas foram atingidas pelo vazamento de uma tubulação da concessionária de água que fez desmoronar um barranco e causou alagamentos no bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus. Os moradores ainda contabilizam os prejuízos. O prejuízo foi grande. Eletrodomésticos danificados, imóveis molhados. O desespero foi tanto na hora do susto que a primeira ação da Clemilda foi desligar todos os aparelhos elétricos. Quando eu desci da cama, aí eu caí dentro d'água. A água veio na minha canela. Aí eu saí para fora, fui olhar, a casa estava toda alagada. Aí eu fiquei nervosa, a minha primeira reação foi desligar tudo aqui, ó. De acordo com moradores, a adutora rompeu por volta das 3 horas da manhã de hoje, aqui na rua Esmeralda do bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus. A água desceu com muita força na ladeira e 3 casas foram afetadas. As imagens feitas por câmera de celular mostram o momento em que a água atingiu as casas. Acima daquele muro tinha uma laje que servia de estacionamento para carro. Com a força da água, a laje desabou. Ainda é possível ver toda a estrutura no chão e muita lama ao redor e dentro da casa. Até para andar aqui é difícil, com tanto barro. A casa tá só lama, perdi meus eletrodomésticos, o que eu tinha já perdi. Freezer, geladeira, máquina de lavar, cama, guarda-roupa, foi tudo. Até o final da manhã de hoje, a Manaus Ambiental não tinha ido até o local. A adutora continuou a jorrar água que descia pelas ruas do bairro. Essa senhora ficou presa dentro desse quarto e teve que se proteger em cima da cama. É que a água batia na margem da cama e não tinha como abrir a porta para sair. Ainda muito abalada, ela conta como tudo aconteceu. Levantei mais do que depressa e saí, né? Aí não dava para abrir a porta da frente. Aí eu voltei a abrir a porta de trás, foi como a água passou. Aí veio um senhor e tirou os lixos e abriu a porta, foi para nós sair. Por meio de nota, a Manaus Ambiental informa que os reparos referentes ao vazamento detectado na Rua Esmeralda, no bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus, já foram finalizados, assim como as demais tratativas. A nota ainda diz que o sistema de distribuição de água já foi religado e que a normalização do abastecimento irá acontecer no decorrer ainda desta tarde. A nota ainda completa dizendo que os moradores das casas atingidas foram assistidos. Um prejuízo de 30 milhões de reais. Esse é o rumbo que a concessionária de energia do Amazonas levou após ser atacada por uma organização criminosa formada por técnicos, empresários e funcionários terceirizados da empresa. Eles foram presos durante a Operação Luz para Poucos da Polícia Civil. Um prejuízo milionário. Certamente isso se desdobra e se multiplica por números muito maiores. O nosso prejuízo anual com o desvio, com a fraude de energia, é da ordem de 500 milhões de reais ao ano. As nossas atividades, que já começaram há um bom tempo, não tem a engenharia da Polícia Federal para fazer, da Polícia Civil. E daí a nossa solicitação de apoio gigante que nos deram, e só eles para fazer uma ação desse tamanho com essa importância. A operação denominada Luz para Poucos, deflagrada nesta quinta-feira nas zonas norte, leste e oeste da capital amazonense, culminou na prisão de várias pessoas acusadas de fazer parte de organização criminosa que desviava dívidas e praticavam instalações ilegais, conhecidas como gato de energia, em residências. Além de 15 mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil cumpriu 20 de prisão entre técnicos eletricistas, empresários e servidores terceirizados que prestavam serviço dentro da companhia de energia e nos pronto atendimento ao cidadão do estado aqui na capital. As investigações iniciaram em abril do ano passado, depois que a concessionária de energia percebeu alterações no sistema e denúncias anônimas passadas para a Eletrobras Distribuição Amazonas. A organização criminosa, segundo a Delegacia de Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações, fazia uma carteira de clientes e transferia dívidas grandiosas para moradores de conjuntos habitacionais e
casas de periferias de Manaus. Grandes dívidas de unidades consumidoras como mercados, hotéis, grandes residências, grandes comércios, e eram transferidas, burlando todas as normas da empresa, para pessoas, em geral, com renda de até um salário mínimo. E aí, com isso, o nome daquela empresa que tinha aquela dívida milionária ficava limpo. Essas pessoas recebiam valores que eram apenas de 100, 200 reais e ficavam com uma dívida ali de 100 mil reais, 70 mil reais. Os criminosos instalavam os medidores roubados e adulterados nas residências. Eles subtraíam esses medidores, levavam para alguns laboratórios, faziam a adulteração e reinstalavam em grandes unidades consumidoras, cobrando para isso expressivos valores. Passando então essa unidade consumidora a pagar valores 90% inferior ao que deveria realmente pagar pela demanda. Então nós identificamos os autores da adulteração e os autores que faziam a instalação desses medidores. Na ação, lacres, medidores, cabos de alta tensão, equipamentos para instalação, 2 armas de fogo e mais R$ 6.700, que estavam com o eletricista Márcio Ribeiro, que recebeu de um serviço executado nesta quarta-feira, foram apreendidos. Essa é só a primeira fase da maior operação contra a corrupção já realizada na concessionária. Nós optamos então por prender estas pessoas, todas elas estão com mandado de prisão preventiva, interromper a atividade criminosa, e a partir de agora nós intensificaremos nossas ações contra os beneficiários desse esquema criminoso. Os envolvidos vão responder pelos crimes de estelionato, corrupção ativa e passiva e falsificação de documentos. Na última terça-feira, a polícia apresentou um homem de 26 anos suspeito de latrocínio contra uma idosa de 81 anos. O crime foi no dia 22 de dezembro do ano passado, no centro da cidade. Hoje, mais um caso contra uma idosa, dessa vez de 83 anos, também foi concluído pela polícia. Frios e calculistas. Foi assim que a polícia considerou o comportamento da dupla no dia do crime. De acordo com o titular da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, a adolescente de 16 anos apreendida e que era vizinha da vítima, planejou tudo. Era 1h30 da tarde de 22 de dezembro, quando ela e Eliomar da Silva Fonseca, de 21 anos, conhecido como Leleco, entraram na casa da aposentada Leli de Almeida, de 83 anos, na zona norte de Manaus. A adolescente e o maior, eles esperaram a vítima ir para o quintal da residência do comércio, né? E ela foi responsável por agarrar a senhora e enforcar. Encapuzados para não serem reconhecidos, eles mataram a idosa brutalmente para roubar R$500. De forma bárbara, truculenta, conseguiram enforcar a vítima, amarraram e roubaram a quantia de R$500 e algumas moedas que estavam dentro do comércio. A família da dona Leli esteve na delegacia para pedir justiça. A filha disse que ela era acostumada a ajudar os vizinhos e não acreditou que os dois foram capazes de fazer isso com uma senhora indefesa. É isso que eu não consigo entender. Por que uma pessoa, aliás, não é ser humano, animal, monstro, fazem isso com uma idosa, principalmente conhecendo ali, convivendo diariamente com ela. A advogada da família acompanhou o caso com o delegado. A família pediu que eu atuasse como assistente da promotoria para garantir a maior celeridade e brevidade para que o processo transcorra e os criminosos respondam pelas suas condutas, né? Então, tudo que nós fizermos vai ser nesse sentido. Ajudar o Ministério Público a desenvolver o trabalho dele e fazer com que a justiça seja feita. Eliomar foi preso pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte e levado para o presídio. A adolescente encaminhada para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Esse é o segundo caso solucionado pela Polícia Civil em menos de 20 dias. Na última terça-feira, um homem de 26 anos foi apresentado aqui na delegacia pelo crime de latrocínio a uma idosa de 84 anos, também no dia 22.
Foi no centro da cidade por volta de 1h. A idosa Yolanda Tomé Seabra reagiu e bateu em Tiago Pereira Guimarães, que em seguida a agrediu com uma gravata, quebrando a cervical, e levou a TV da aposentada. Ela foi internada no hospital e morreu no dia da missa de 7º dia do filho dela. O Ministério Público Federal denunciou 25 proprietários de dragas por desenvolverem extração ilegal de ouro no Rio Madeira, no município de Humaitá, distante 590 quilômetros de Manaus. As dragas foram identificadas por equipe de fiscalização em outubro do ano passado. Dias depois, um grupo de garimpeiros ateou fogo e destruiu as sedes do IBAMA e do ICMBio no município. As dragas estavam montadas no leito do Rio Madeira e os garimpeiros usavam mercúrio durante a garimpagem do ouro. As ações penais tramitam na Justiça Federal aqui no Amazonas. E o governador Amazonino Mendes apresentou hoje o balanço dos primeiros 100 dias à frente do governo. Ele falou dos desafios da saúde, de aumento salarial para secretários e de eleições 2018. Com cooperativas e prestadoras de serviços de saúde, as dívidas do governo do estado, herdadas de gestões passadas, somavam 311 milhões de reais. E desse valor já foram pagos 213 milhões a terceirizadas na nova gestão, segundo o balanço de praticamente 100 dias de mandato do governador Amazonino Mendes. Esse caos já está dominado, isso não ocorre mais, o estado escapou disso, já está livre disso. O Estado já tem condições de não está resolvido. É impossível. Mas o Estado já tem caminho, sabe o que fazer e já tem domínio. É isso aí. Para o governo do estado, houve também a necessidade de implantar medidas urgentes para melhorar a segurança da população e no combate à criminalidade. Sobre o sistema prisional, o governador explicou que não houve renovação de contrato com a Humanizare, empresa há vários anos responsável pela gestão dos presídios do estado. Mas a empresa continua prestando serviços enquanto é realizada uma auditoria nos custos com os presos. Vamos saber quanto custa realmente cuidar de presídio para fazer um projeto base e uma licitação decente, correta. Vamos afastar esse fantasma de uma vez por todas. Na ocasião, o governador Amazonino Mendes surpreendeu a imprensa ao anunciar aumento de salário para os seus secretários, que ganham em torno de R$13 mil, com o objetivo de afastar a corrupção na administração pública estadual. Vale lembrar que ex-secretários de governo do estado foram presos acusados de participação no esquema de desvio de verbas da saúde pública do Amazonas. Lá atrás, no meu primeiro governo, eu fiz o concurso para delegado, um delegado ganhava $10 mil. Porque eu entendia que o delegado, ele tinha que ter independência econômica e financeira para ele ser delegado, confiável, decente, correto, técnico, sério. Um juiz tem que ganhar bem, sim. Amazonino também ainda foi questionado sobre como seria a sua atuação no grupo político voltada para as eleições gerais de 2018. Honestamente, é o que eu menos penso. Tanta coisa para me preocupar diariamente que não cabe espaço para eu estar pensando em política. É preciso um novo comportamento político. Toda a nação, as pessoas. Por isso eu, como chefe de governo, tenho a obrigação de falar sempre dos tais maus costumes. Não estou falando de maus caminhos, estou falando de maus costumes. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Tabatinga, o tempo fica nublado com possibilidade de chuva, mínima de 22 e a máxima não passa dos 29 graus. No município de Novo Aripuanã, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. E em Borba, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca,
mínima de 24 e a máxima de 30 graus. O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas tenta identificar as causas da morte e a origem de um falcão peregrino encontrado sem vida no heliponto do Hospital Francisca Mendes. A ave, considerada uma das mais velozes do mundo, pode ter viajado mais de 11 mil quilômetros até chegar aqui na região. A ave foi encontrada morta na última segunda-feira nesta área que fica em cima do Hospital Francisca Mendes, zona norte de Manaus, já em estado de decomposição. Foi um funcionário do hospital quem avistou o falcão peregrino. A partir de agora, tivemos um pequeno problema e vamos agora conferir outra matéria, porque a partir de agora, usuários do transporte coletivo da capital têm uma forma de recarregar os créditos no Vale Transporte, uma nova forma. O procedimento pode ser feito direto no site do Sinetran e também por meio do aplicativo Cadê Meu Ônibus? Quem vai dar os detalhes é o Fábio Bairo, supervisor de tecnologia do Sinetran. O meio de pagamento é o débito em conta. Como funciona, Fábio? O usuário vai acessar da mesma forma que antes ele comprava através de boleto bancário, através do endereço passafácil.sinetran.com.br, acessar o login e a senha dele que ele já usava para comprar o crédito através de boleto, só que agora ele vai encontrar uma outra opção chamada Fast Cash. Esta opção vai fornecer um pagamento via débito em conta, onde ele vai colocar o banco onde ele trabalha, a conta corrente, a agência e o valor que ele quer acreditar no crédito de transporte. E até em 24 horas esse crédito está embarcado no cartão de transporte dele. No caso da opção anterior, esse prazo era maior, da outra opção. Sim, quando ele paga com boleto bancário, ele tem que esperar o período de compensação do boleto bancário, que é até 48 horas. Então é uma forma bem mais rápida e prática, que ele também pode estar fazendo através do aplicativo Cadê Meu Ônibus, que é o aplicativo do Sinetran. E evita as filas também, os procedimentos eletrônicos? Com certeza, porque é uma forma muito mais dinâmica, né, de comprar e mais cômoda. De qualquer lugar que você tenha acesso à internet, ou aplicativo ou a um computador, você pode fazer a compra através desse novo meio. Está certo, obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. No final do ano passado, o Band Cidade denunciou a falta de infraestrutura da Avenida Arquiteto José Henriques, no bairro Terra Nova, que é usada como área de testes do Detran. Essa semana, uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura começou a fazer o trabalho de recuperação da pista. A equipe está concentrada no trecho mais crítico, que fica em frente ao Centro de Treinamento de Direção Veicular do Detran. Essa era a parte da avenida com maior quantidade de buracos. No restante da via, o trabalho de recapeamento já foi feito. Apesar do trabalho de recuperação desse trecho, a Avenida Arquiteto José Henriques ainda apresenta alguns buracos. Mas de novembro para cá, quando a nossa equipe denunciou o descaso com a via, o cenário já mudou. Agora a preocupação são os desníveis que ficam na pista após o trabalho de tapa-buracos. Você já deve ter notado que as autoridades em saúde adotaram cores para chamar atenção em campanhas de conscientização. Em janeiro, a cor branca é para lembrar da saúde mental e o roxo de ações contra a hanseníase. A abertura da campanha Janeiro Branco vai ser nesta sexta-feira, às 18 horas, no Parque Municipal do Idoso, que busca difundir o conhecimento da saúde mental e emocional. Com temas relacionados à saúde mental, à prevenção e à promoção da saúde em todas as unidades de saúde, não só aquelas que têm um profissional psicólogo, como as demais também. E essa campanha ela vai atingir não só os nossos usuários, mas também os familiares e os próprios servidores. As atividades vão até o dia 31 deste mês. A campanha, um dos objetivos principais dela é, através da fala, né, de rodas de conversa, palestra, oficinas, a gente consiga falar temas relacionados à saúde mental, visando a promoção da saúde e a prevenção do adoecimento psíquico. Já o Janeiro Roxo, que é realizado sempre no último domingo do mês, trata do Dia Mundial de Combate à Hanseníase.
Mas no dia 27, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com outros órgãos, vai realizar um mutirão de atendimentos para exames dermatológicos. Onde, junto com a Fundação Alfredo da Mata e com o Movimento de Reintegração de Pessoas Vivendo com Hanseníase, que é o MOHAN, a gente formou uma parceria para fazer um grande mutirão dermatológico. E por questão de simbolismo mesmo, né, a gente vai fazer na colônia Antônia Aleixo, que fica na Zona Leste, que foi o antigo leprosário. Só em 2017, o Amazonas registrou 437 casos de hanseníase. É preciso fazer diagnóstico precoce para que a doença seja combatida. Boa tarde.